eu acendi o incenso e abri a janela. E de vez em quando o vento vai pra lá, vem pra cá, então... Você sabia que o tarô ele surgiu como um simples jogo de cartas? Não? Então pega um caderninho, pega um café, se prepara, porque hoje a gente vai fazer um passeio pela história para entender como que o tarô acabou do jeito que ele é hoje. Eu quero te explicar desde o começo, e por desde o começo eu quero dizer literalmente desde o começo. A história do tarô começa lá por volta do século XII ou XIII na Europa, mas antes disso eu quero chegar como que o jogo de cartas, baralho mesmo, chegou na Europa. E para isso a gente começa na China. Se você quiser pular essa parte de como que foi criado, como que surgiu o jogo de cartas, o jogo de baralho em si, você pode pular nas timestamps que eu vou colocar aqui no vídeo para você ir direto na parte que mais te interessa. Então, se você ainda tá aqui, eu presumo que você quer realmente saber como que surgiu os jogos de baralho. Então, vamos começar lá de trás. Porque se você pesquisar sobre o surgimento de jogos de carta ou jogos de tabuleiro, você vai perceber que não existe, assim, uma origem muito certa. Vai ter algumas fontes que vão dizer que começou em tal época, vai ter gente que vai dizer que começou em tal época. Porque tudo depende de qual registro que a pessoa considera como verídica, basicamente. Jogos de tabuleiro mesmo, por exemplo, eles surgiram lá por volta de 4.000 anos antes da Era Comum. Eu não sou professora de história, eu apenas achei o conceito, a história interessante, então eu resumi tudo, trouxe tudo o que eu sabia, o que eu pesquisei, eu trouxe aqui para esse vídeo, pra gente falar sobre. A mais antiga referência a jogos de carta que se tem guardado remonta ao século IX, durante a dinastia Tang, 618 a 907, na China, como descrito pelo sinólogo britânico e colecionador de cartas William Henry Wilkinson no artigo Chinese Origin of Playing Cards. Inclusive, se você quiser entrar em pesquisar um pouquinho mais sobre qualquer um desses fatos que eu vou trazer aqui para vocês, eu vou deixar o link de todos os artigos que eu encontrei na descrição desse vídeo, porque, assim, tem muita coisa que eu vou passar bem por cima, então se você quiser, pro vídeo não ficar, tipo, né, horas e horas, então se você quiser, você pode entrar na descrição e se aprofundar no seu conhecimento, caso você queira. Na China, eles usavam os jogos de carta da mesma forma como eles jogavam dominó, porque eles praticamente, o nome era o mesmo. Tanto o nome para cartas quanto para dominó era o mesmo. Então eles jogavam da mesma forma. O que diferenciava é que o material era muito semelhante a papel e o outro era geralmente feito com marfim. No artigo que o William escreveu, ele diz que as primeiras cartas elas podem ter sido feitas de papel moeda real, que serviam tanto como ferramenta de jogo quanto de aposta. Porém, entretanto, contudo, todavia, usar papel moeda naquela época era extremamente arriscado e inconveniente. Por isso que eles foram substituídos por dinheiro de mentira, conhecido também como cartão de dinheiro. O primeiro registro de gravado de alguém que se deu mal por jogos de cartas foi em 1294, quando foi levado ao imperador Kublai Khan o caso de 2 chineses presos por praticarem jogos de azar. Então, assim, surgiu mais ou menos assim nessa época ali, entre 600 e 1200 os jogos de carta, e era utilizado da mesma forma como o dominó, era às vezes utilizado dinheiro ao invés de cartas, então foi lá pelo século XI em que as cartas começaram a se espalhar por toda a Ásia, eventualmente chegando no Egito. As mais antigas registradas são 4 fragmentos encontrados na coleção Keir, uma das maiores coleções de arte islâmica de pós-guerra, e um fragmento no Museu Benak, na Grécia. Esses fragmentos eles são datados por volta do século XII e são descritos no livro The Game of Tarot, de Michael Dummett. As cartas de baralho em si surgiram na Europa por volta do século XIV. Os primeiros registros de cartas eles foram a proibição desse tipo de jogo. Em algumas cidades,
teve alguns... Se você pesquisar assim, tipo, registro de proibição de cartas, você vai encontrar pelo menos algumas cidades. Mas o primeiro registro foi identificado em 1367, na cidade de Berna, porque eles acreditaram que os jogos eram imorais. Os primeiros padrões de carta eram derivados dos naipes mamelucos, taças, moedas, espadas e bastões de polo, que ainda são muito utilizados nos baralhos latinos tradicionais. E é aqui que a história deixa de ser apenas de jogos de carta e passa a se tornar a história do tarô em si. Você já ouviu falar que existem diversos tipos de tarô? Tarô de Marselha, Rider-Waite-Smith, tem até o baralho cigano, que existe algumas imagens de jogos de carta também dentro do baralho cigano. É a partir desse ponto da história que a coisa começa a separar e tomar forma. Os jogos de carta, eles chegaram na Europa e fizeram festa. Eles eram utilizados com frequência e entretia a galera. Até que, como eu tinha dito antes, foi estabelecido um decreto. Primeiro foi em Berna, em 1367, e depois foi em Paris, em 1397. Foi estabelecido um decreto dizendo que você não podia jogar baralhos, dados ou fazer apostas em dias de trabalho, e você tinha que esperar até um feriado para poder jogar. Se você falar assim, é coisa de elite, com certeza... Com certeza, mas o foco do decreto era justamente para restringir o tempo de lazer dos trabalhadores, implicando que a elite que não estava sujeita às mesmas obrigações laborais podia continuar jogando sem restrição durante a semana. Então não se tratava uma questão assim de tipo, vamos burlar o sistema, mas sim uma questão de diferença nas normas aplicáveis a diferentes classes sociais. Além disso, registros indicam que, mesmo depois do decreto, a produção e o uso de carta continuou entre os nobres e os cortesãos. Porque, assim, pensa, 1300, não existia impressora. Então as cartas, elas eram feitas manualmente. Então você ter um baralho de cartas, mesmo aqueles mais simples, eu tenho um baralho de cartas aqui em casa, deixa eu lembrar onde que tá. Tipo, os jogos de carta mais tradicionais, mesmo que fossem um negócio tipo assim, saca? Eles precisavam ser pintados à mão. Então, custava tempo, custava dinheiro. Existia diferentes tipos de jogos, não eram os mesmos tipos de jogos que a gente tem hoje, de tipo... No tarô a gente tem 78 cartas porque ele acabou ficando dessa forma. Mas nesses aqui, os mais clássicos, por exemplo, esses aqui são os 32 cartas. Só que ainda assim, naquela época, era feito de outras formas. Então a gente tinha baralhos de 50, 52, 56, 38, 32. Então variava bastante. Ele nunca tinha, tipo assim, um esquema, uma ordem específica para as cartas. E aí chega 1392. O pintor, eu vou massacrar esse nome, Jacquemin Gringonois, foi contratado para criar 3 baralhos luxuosos para o rei Carlos VI na França, demonstrando que o jogo de cartas permaneceu uma atividade comum entre as classes superiores. Abram alas para Filippo Maria Visconti. Esse cara é quase como se fosse considerado como o patrono do tarô. Ele foi o Duque de Milão desde 1412 até a sua morte em 1447. Ele foi o último governante masculino da dinastia Visconti, uma das famílias mais poderosas da Itália medieval e renascentista. E ele até hoje, é acreditado como um dos primeiros patronos dos baralhos de tarô. Ele encomendou baralhos luxuosos, ricamente pintados à mão, como presentes ou para próprio uso. A primeiro momento, assim, 1300, a janela tá aberta e ela não pode sair. Até os 1700, os baralhos, eles não eram feitos, eles não foram criados com a intenção de divinação ou de espiritualidade. Então, assim, desde o momento em que eles foram criados, pintados bonitinho, 1300 até 1700, eram utilizados apenas como jogos, ou então, tipo, como arte, como pintura. Eles eram símbolos de status, de poder, dinheiro, fortuna. Porque pensa, tinha que mandar alguém pintar manualmente cada uma das cartas. Era um negócio que me demandava dinheiro. Então, assim, se você tinha um baralho em casa, você era conhecido assim como, tipo, olha, que foda, ele tem dinheiro, ele encomendou esse negócio custa caro. E, assim, até mais ou menos nessa época, pelas minhas pesquisas,
As cartas de baralho, elas eram feitas, tipo, dessa forma. Se era paus, era 9 paus. Copas. Não. Espadas. Se era espadas, era só espadas. Se era... Esse aqui é pau. Se era 7 de paus, era só paus. Então, tipo, ele não tinha imagem como a gente tem hoje. E aí foi aí com o Visconti que ele criou, até porque ele mandou e encomendou, um dos primeiros baralhos de tarô que existe. E nessa época era chamado de tarô não porque tipo pra divinação, era por causa do nome mesmo, do nome em italiano, tarocchi. Me esqueci o que significa tarocchi, vou colocar na tela depois. Inclusive, esse baralho de tarô que o Visconti ele criou e ele encomendou, existe até hoje. Se você quiser comprar esse tipo de baralho, tipo, vai com as mesmas imagens daquela época, ele ainda existe. Mas custa entre 500, 800 e até 1.300 reais. Socorro. O que você quer? O que hoje conhecemos como a figura da sacerdotisa, nesse primeiro baralho, ela era conhecida como a Popes. Popesa, a Papa. As mulheres apareciam em torno de 50% do baralho. Assim, honestamente, na minha opinião, era um conceito muito moderno para essa época. Vamos ser bem sincero. Esse baralho criado por Visconti, ele tinha sido pensado com as figuras daquela época. Tipo, os baralhos que o Visconti ele tinha encomendado nessa época eram baralhos, tipo, literalmente pintados, pensados, tipo, com a roupa daquela época. Tanto que, aqui nessa imagem, que eu vou colocar na tela, na edição, a gente tem uma figura real, e se você olhar, assim, pras roupas, você consegue ver claramente que são roupas daquela época, dos anos 1300, 1400. Thalita do Futuro aqui. Eu percebi que eu me enrolei demais pra dizer o que eu quis dizer nessa parte do vídeo, então vamos tudo de novo. Quando Filippo Maria Visconti ele encomendou essas cartas, ele não tinha nenhuma intenção de usar como divinação, certo? Certo. Então, essas cartas que hoje a gente entende como arcana maior, naquela época era chamada de triunfe ou trunfo, ou melhor dizendo, eram cartas coringas poderosas que eles usavam dentro dos jogos que eles jogavam naquela época. E eram apenas cartas com temáticas alegóricas. Então, esses trunfos, eles ilustravam o quê? Valores morais, virtudes humanas, cenas filosóficas e assim vai. Pensa que essas cartas elas foram pintadas dentro da época do Renascimento italiano. E o que eu quero mostrar na carta da Roda da Fortuna é o seguinte: mesmo que não tenha um significado divinatório, a gente pode interpretar como uma pintura que tem uma mensagem por trás. Essa pintura está mostrando que nenhuma posição na vida é permanente. E nessa pintura você pode ver, no centro a gente tem uma fortuna cega girando a roda, à esquerda a pessoa que está subindo o poder, o governante está no topo, aquele que literalmente está caindo do poder está à direita, e tem um velho pobre na parte de baixo prestes a morrer, simbolizando as fases da vida. Não era visto como uma coisa mágica, mas sim como um ensinamento moral e filosófico. Era uma pintura bonita, com uma mensagem por trás, basicamente. E aí aqui nessa imagem tu consegue ver também que a gente tem o 3 de copas. 3 de copas aqui a gente tem 3 copas. A gente tem o as de copas, aqui a gente tem uma copa só. Aí tem o 2 de espadas, 2 espadas. Então, até essa época, esses baralhos eles eram criados, pensados literalmente na roupa daquela época. Eram cartas que literalmente estavam representando figuras existentes naquela época. Eram apenas para ser bonito e não para usar um negócio, tipo, como um negócio de divinação. As primeiras referências ao tarô, elas datam todas da década de 1440 e 1450 e elas estão concentradas dentro das cidades de Veneza, Milão, Florença e Urbino, no norte da Itália. As cartas de tarô utilizavam os naipes italianos padrão, com valores de 10 a 1, e 4 figuras por naipe, rei, rainha, cavaleiro, valete, totalizando 56 cartas. Junto a elas havia o louco, mato, não sei se estou falando certo, que funcionava como coringa, e as 21 cartas de triunfo. O tarô, ele era um jogo de vazas, onde o objetivo era tomar as cartas do oponente, como indica a existência de várias cartas de triunfo. Embora haja muitas variações, na maioria pequenas, as regras do jogo provavelmente não mudaram muito desde o século XV.
A associação moderna do tarô com a adivinhação e o ocultismo só ganhou força no século XIX e não tem nenhuma relação com os baralhos medievais. Acredita-se que as cartas de triunfo elas tenham sido inventadas na Europa, não na Itália, muito provavelmente na Alemanha, na década de 1420, com um jogo conhecido chamado de Karnoffel, no qual um naipe de triunfo podia vencer apenas as cartas de hierarquia inferior. É tipo assim, praticamente truco. Praticamente truco. O tarô e o Karnoffel se desenvolveram de forma independente e todos os jogos com triunfos posteriores parecem ter derivado exclusivamente do tarô. Conhecido como tarô Visconti, suas 69 cartas sobreviventes estão preservadas na biblioteca dos livros raros e manuscritos Beinecke da Universidade de Yale. Ou seja, essas cartas elas ainda existem, elas estão guardadas bonitinho em uma biblioteca, em uma galeria, tipo assim, não só essas, mas todos os outros baralhos que o Visconti fez, que daí tem o tarô Visconti, que foi o primeiro que fez. Aí depois tem o tarô Visconti Sforza, que ele fez para o Francesco Sforza, comandante mercenário que serviu tanto em Milão quanto em Veneza e se casou com a única filha de Filippo Maria Visconti. Baita presente do sogro. O baralho foi produzido pouco depois de 1450. No tarô Visconti Sforza, o triunfo mais alto é o mundo, seguido pelos anjos. As demais cartas de triunfo em ordem decrescente são Sol, Lua, Estrela, Temperança, Morte, Traidor. Traidor aqui é que a gente lembra como o enforcado. O Velho, que seria o Eremita, no que a gente conhece. A Roda da Fortuna, Força, Carro, Justiça, Amor, Papa, Imperador, Papisa, Imperatriz, Charlatão, que seria o Mago, seguidos pelo Louco. No tarô Visconti, o baralho mais antigo, ele difere um pouquinho do padrão. Ele possui até 6 cartas da corte por naipe, então além do valete, cavaleiro, rei, rainha, tem mais 2 versões masculinas e femininas de cada título. Valete, cavaleiro, cavaleira, eu acho. Além dos triunfos mais usuais, tem também algumas virtudes teológicas, fé, esperança e caridade. Não se sabe se é o certo se esse baralho era uma estrutura única ou se representa uma fase anterior à padronização do tarô. Enfim, então nós temos o tarô de Brambilla com 48 cartas, o tarô de Visconti Sforza com 74 cartas. Dessas 74 cartas, apenas 69 cartas foram preservadas e estão guardadas até hoje. E temos também o tarô Visconti com 56 cartas. Números completamente diferentes de um pro outro. Ou seja, tipo assim, não... Até um certo ponto, não era como se tivesse um padrão. Eles meio que desenvolveram um padrão conforme eles foram fazendo. E aí, tem mais outros dois que eu não mencionei até agora, que é o tarô de Sol à Busca. Não tem um autor propriamente dito, mas acredita-se ter sido criado para uma família nobre italiana, como os outros. E o que diferencia que ele é o primeiro que tem 78 cartas. E ele é notável porque ele tem gravura detalhada em metal. É interessante relembrar o que estava acontecendo na Europa nessa época, por volta dos seus 1400. Eu pesquisei até um pouquinho de história pra poder falar sobre o tarô. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, tipo, bem pesquisadinho, eu super aconselho você a se inscrever no canal pra não me perder no oceano do algoritmo do YouTube. Se inscreve, ativa o sininho, comenta, deixa um joinha, me diz o que tu achou. Muito obrigada. Continuando. Nessa época, a Itália, ela estava dividida em diversas cidades, estados e territórios independentes. Tinha muita treta política envolvendo a Itália e a França nessa época. Então, enquanto o tarô de Sol à Busca era criado, provavelmente encomendado por alguma família aristocrática no norte da Itália, o país fervilhava de tensão entre grandes potências regionais como Milão, Florença, Veneza e Nápoles. Não existia uma Itália unificada ainda. Então, cada cidade-estado tinha seu próprio governo, seu próprio exército e seus próprios interesses. Então, a rivalidade entre elas gerava alianças instáveis, traições políticas e muita guerra. E a França, por sua vez, também não estava em bom... O rei Carlos VI... O rei Carlos VI, ele sofria de surtos de loucura. Se eu não me engano... Se você já assistiu Game of Thrones? O rei Carlos VI, ele meio que, assim, não posso dizer de certeza, mas eu acredito que ele foi meio que inspiração pro pai da Daenerys, que era considerado como rei louco. Então, pensa que isso aconteceu na vida real.
sem dragões. E tudo isso no meio da guerra de 100 anos contra a Inglaterra, que já tava rolando há mais de 60 anos. Então, assim, caos. Caos, guerra, conflito, mudança social, instabilidade. Isso explica bastante o clima da época em que o tarô começou a surgir. Conflito, treta, treta, treta e guerra. Mas também uma época em que as artes começam a florescer de um jeito diferente, especialmente na Itália. Não é à toa que o tarô de Sol à Busca traz figuras clássicas, heróicas e quase míticas em suas cartas, com gravuras detalhadíssimas feitas em placas de metal. O que também torna um dos primeiros baralhos a serem impressos com essa técnica. E volto a reforçar que nessa época o tarô não era visto como uma conexão espiritual. Eu vou repetir isso até o final. Dentro desse cenário todo de guerra e conflito, os jogos de carta, eles comissionados pelas famílias de alto escalão, ele era visto como um entretenimento. Era símbolo de status, era um passatempo que você mostrava para os convidados durante um banquete, como quem exibe uma tapeçaria cara, como quem exibe uma obra de arte. O tarô, nesse contexto, era muito mais próximo de um jogo de tabuleiro de luxo do que uma ferramenta esotérica. As imagens, mesmo quando representando cenas dramáticas ou figuras heróicas, tinham uma função estética, lúdica ou simbólica no sentido clássico. E assim, é muito curioso pensar que esses baralhos surgiram no meio desse caos europeu, criado apenas para divertir a elite em tempos conturbados. Mais tarde, ele se tornaria, tipo, num dos símbolos mais fortes de autoconhecimento e espiritualidade no mundo moderno. É incrível. Agora a gente vai começar a parte que começa a ficar um pouquinho mais interessante. A gente vai falar sobre Antoine Cote de Gebelin. Esse foi o primeiro momento em que alguém começou a associar o tarô com um conhecimento místico. Cote de Gebelin, ele era um intelectual francês, maçom e estudioso de mitologia. Em 1781, ele publica uma obra chamada Le Monde Primitif, onde ele afirma que o tarô é uma herança simbólica do Antigo Egito, um livro sagrado disfarçado de jogo. Tu acompanhou a história até aqui? O tarô, ele não foi feito no Egito. Ele foi feito, assim, os jogos de carta foram criados na China, foram reinventados na Europa, na Itália, e aí agora, tipo assim, 300 anos depois, esse cara, ele vem e fala que surgiu no Egito. Do Neida. Ele publicou isso em um livro, uma enciclopédia que tinha 9 volumes. Esse negócio assim do tarô ele publicou no 8º volume. Ele vai vou deixar o link aqui pra vocês verem, porque, nossa, assim, bizarro, sério, bizarro, porque ele nunca provou isso com nenhuma fonte histórica. Era basicamente puro achismo, baseada na simbologia das cartas, que tinha sido criado, tipo, lá atrás por Visconti, Sforza e blá. E detalhe é que, assim, nessa época, nos 1700, a Europa, ela tava num clima de egiptomania. Basicamente, nessa época, a Europa, ela estava com hiperfoco no Egito. Vou deixar isso claro. Ninguém conseguia traduzir o idioma egípcio. Muito menos falar, ler, traduzir, enfim. E ele criou uma fanfic na cabeça dele de que as cartas, criadas 300 anos atrás, tinham origem egípcia. E montou um livro baseado nisso. O cara era fanfiqueiro. Ele, dentro desses livros, dentro dessa enciclopédia, ele buscou rastrear os símbolos e mitos da humanidade até uma origem comum. Ele basicamente queria provar que toda a cultura moderna era herdeira de uma linguagem primitiva sagrada. E o tarô caiu na narrativa como uma luva. Eu tenho um headcanon de que uma teoria conspiratória praticamente, de que o cara, ele falou assim, ele olhou pra escrita egípcia e falou assim: ninguém sabe ler essa merda, eu posso dizer o que eu quiser, todo mundo vai acreditar. E todo mundo acreditou no que ele disse. Acreditaram 100% sem nenhuma base factual e disseram: esse cara fala a verdade. Se não fosse por Antoine
Antoine Claude de Gibelin, se não fosse por esse cara, a gente não teria o tarô que a gente tem hoje. Ele inventou moda e a moda pegou. Parabéns pra ele. Mesmo sendo um chute místico, as ideias dele foram levadas muito a sério por ocultistas por mais de séculos. Até a Golden Dawn, tipo uma sociedade secreta, a gente vai chegar lá, e o Waite estavam, assim, eles beberam do mesmo suco de loucura dele. Foi uma fake news que, sim, moldou 200 anos de esoterismo. Pouco tempo depois disso, em 1783, 2 anos depois, Jean-Baptiste Alliette, muito mais conhecido como Eteia, que é o sobrenome dele invertido, ele foi o primeiro cara que sentou e falou assim: vou desenvolver um sistema completo de cartomancia com o tarô. Então, em 1783, ele publicou um método de leitura das cartas, e em 1789 ele criou o primeiro baralho de tarô projetado exclusivamente para fins esotéricos, incorporando elementos da astrologia e do simbolismo egípcio. Ou seja, basicamente, foram esses dois caras que falaram assim: isso aqui que foi criado para ser bonito é esotérico, a gente acredita 100% nisso, e é isso. Sabe como a gente tem algumas pessoas que, tipo, tomam uma xícara de chá e depois a pessoa vai lá, olha as folhas que ficam no fundo da xícara e fala: você vai ter uma doença, tipo, sabe? Era basicamente a mesma coisa. Da mesma forma como existia outros tipos de divinação, tipo, com outras ferramentas, o baralho, ele foi visto como uma forma de divinação, e eles aprofundaram nisso e acabou se tornando o que é hoje. Existem, se você olhar, assim, no mundo moderno hoje, existem diversas formas de divinação. Com dado, com pêndulo, com isso, com aquilo. E nessa época era basicamente a mesma coisa, só que, tipo assim, era quase como se fosse pioneiro pra eles, era inovador. Olhar pra, tipo, e se eu usar esse negócio aqui pra isso? O detalhe é que, se não fosse por Eteia, as cartas, elas não teriam elementos de astrologia, elas não teriam associação com outros elementos que não fosse apenas, tipo, o que Gebelin criou. Foi com Eteia que as cartas, elas começaram a criar outros simbolismos, que elas começaram a ter outros significados. No século XIX, o tarô, ele se transformou em uma ferramenta central de práticas ocultistas e esotéricas, sendo utilizado principalmente para introspecção, meditação e busca de autoconhecimento. Corte de Gebelin argumentava que o tarô, ele era uma representação simbólica da sabedoria dos antigos egípcios, derivada do mítico livro de Thoth. Ele sugeria que os sacerdotes egípcios haviam codificado esse conhecimento nas cartas e que, posteriormente, esse sistema foi transmitido a Roma e eventualmente à França. E eu tô rindo porque não tinha nenhuma evidência histórica concreta pra apoiar essa teoria. Ele literalmente tirou esses negócios assim da cabeça dele. Mas foi isso que teve uma grande influência no desenvolvimento do tarô esotérico. No escrita de Corte de Gebelin, ele propôs etimologia para a palavra de tarô. Foi com o Corte de Gebelin que ele propôs que a palavra tarô derivava de termos egípcios, como tar, que significava caminho, e uro, que significava real, interpretando o tarô como caminho real. Essas contribuições foram fundamentais para a transição do tarô como um jogo de carta para uma ferramenta de introspecção e adivinhação. Inclusive, foi com ele que a palavra arcano surgiu. Antes, as cartas extras ou especiais eram chamadas de trunfo. Gebelin propôs que as cartas escondiam segredos antigos, por isso, arcano. Arcanum, em latim, significava segredo ou mistério. Foi em 1785 que Eteia deu um salto que mudaria tudo. Ele publicou o primeiro livro inteiramente dedicado à adivinhação com o tarô. Ele foi inspirado por Corte de Gebelin, que havia declarado sem prova que o tarô tinha vindo do Egito. Eu ainda tô rindo disso. O Eteia não apenas abraçou essa ideia, ele ampliou. Ele disse que o tarô foi criado por magos egípcios descendentes de Thoth. Evidência? Zero. Fontes? Vozes da cabeça dele.
Eteia não parou por aí. Ele também criou o primeiro baralho pensado exclusivamente para fins esotéricos. Ele foi o primeiro a publicar significados adivinhatórios para todas as cartas. Ele foi o primeiro a associar o tarô com os 4 elementos e os signos do zodíaco. Ele foi o primeiro a incluir palavras-chave nas cartas para facilitar a leitura. E ele foi o primeiro a fundar uma escola de interpretação, a Société des Interprètes du Livre de Tot. Seu baralho, Grande Eteia, pouquinho presunçoso, mas tudo bem, reorganizava os arcanos maiores, mudava os nomes, aplicava simbologia astrológica e criava novas figuras, como a carta da iluminação, que tomava o lugar do sol. Eteia foi polêmico durante a sua vida e continuou sempre polêmico depois da sua morte, enquanto ocultistas como Levi e Waite zombavam de seu estilo prolixo e suas ideias exageradas. Nomes como Papus reconheciam sua importância como pioneiro. Muito do que se entende hoje como leitura esotérica do tarô começou com ele. Foi graças a Eteia que o tarô deixou de ser apenas um jogo curioso para se tornar uma ferramenta mágica. Ele não foi o mais elegante nem o mais erudito, mas ele foi o primeiro a levar a sério o suficiente para transformar o tarô em linguagem, método e ofício. Foi em 1788 que Eteia publicou o primeiro baralho, exclusivamente para fins esotéricos, incluindo adivinhação. Todos os outros que tinham sido feitos exclusivamente para jogos lúdicos e os loucos, que resolveram atribuir outros significados para as cartas. Foi então que o Eteia que inaugurou-se a longa tradição de baralhos desenhados para fins divinatórios e esotéricos. Suas cartas eram notavelmente similares aos baralhos contemporâneos, Grande Eteia ou Tarô egípcio. O baralho de Eteia ele foi um grande sucesso porque através do final do século XIX, ele e suas variações foram feitas por outros e eram muito populares por toda a Europa. O próximo nome da lista é Alphonse Louis Constant. Ele foi um fluente ocultista francês que desempenhou um papel crucial na transformação do tarô em uma ferramenta esotérica. Inicialmente formado em teologia e ordenado diácono, Levi abandonou a carreira eclesiástica após conflitos com a igreja e mergulhou nos estudos esotéricos, tornando-se uma figura central no renascimento ocultista do século XIX. Assim, pode até parecer chato pra você, de tipo, porque eu quero saber sobre esses italianos mortos. Eles foram figuras, assim, muito relevantes para a origem do tarô. Se não fosse por algumas dessas figuras italianas, a gente não teria o tarô, o baralho que a gente tem hoje. Muitas dessas associações que a gente tem hoje dependeram desses caras. Tem gente que argumenta que talvez a sociedade secreta da Golden Dawn, esqueci agora a tradução, mas enfim, foi muito mais importante do que esses caras, mas eu digo o contrário, porque se não fosse por eles, a gente não teria o que acabou surgindo dentro da sociedade secreta. O Eteia caminhou pro Levi poder correr. O Eteia, ele começou a associar alguns significados místicos com as cartas, mas foi o Levi que aprofundou e começou a associar com outras escolas de pensamento. Foi na sua obra seminal, nomes difíceis, Dogme et Rituel de la Haute Magie, ele estabeleceu conexão entre os 22 arcanos maiores do tarô e as 22 letras do alfabeto hebraico. Só que, além disso, ele associou cada carta a caminho na árvore da vida da Cabala. Eu não vou explicar o que é Cabala, isso é um assunto para literalmente outro vídeo, porque vai ficar muito gigante. Já tá gigante esse vídeo, então outro momento a gente fala sobre. Essa abordagem consolidou a visão do tarô como um livro sagrado codificado, repleto de simbolismo esotérico. Foi esse cara que falou que as cartas tinham associações a elementos, signos do zodíaco, sistema astrológico, ou seja, planetas também, alquimia, alfabeto hebraico e cabala. Ou seja, foi a interpretação do tarô dele que influenciou ordens esotéricas posteriores, como a Ordem Hermética da Aurora Dourada, e ocultistas notáveis como Aleister Crowley. É mais ou menos por aqui que o tarô começa a ficar um pouco mais perto do que a gente conhece hoje. A Ordem Hermética da Aurora Dourada, Hermetic Order of the Golden Dawn, if you're fancy, foi uma sociedade secreta que surgiu na Inglaterra em 1887 e reunia várias vertentes do esoterismo e algumas ramificações encontram-se ativas até o dia de hoje. Ela teve uma influência profunda no ocultismo ocidental moderno e uma de suas contribuições mais duradouras foi justamente a reformulação do tarô como ferramenta de autoconhecimento, meditação e magia cerimonial. Foi nessa sociedade secreta que eles começavam a utilizar o tarô quase como uma ferramenta de iniciação dentro da sociedade.
Tipo, as pessoas, os iniciantes, eles passavam, tipo, horas e horas meditando em cima das cartas de tarô. Tipo, eles levaram a outro nível. O que os italianos e franceses tinham definido, tipo assim, por aqui assim, chegou na sociedade secreta, eles falaram assim, outro nível. Eles levaram literalmente a outro nível. Antes da Golden Dawn, o tarô ele já era utilizado para adivinhação e possuía associação esotérica, mas foi aqui que ele foi organizado sistematicamente com base na árvore da vida cabalística. O que aconteceu antes com o Levi, mas é porque o Levi estava associado com a sociedade secreta da Golden Dawn. Então, tipo assim, se não fosse porque esse cara, tipo, sabe, ele tava associado com o negócio. E aí aqui a gente separa um pouquinho porque teve alguns nomes dentro dessa sociedade que eles são relevantes, como Crowley, como o Arthur Edward Waite e outros caras. Tem muitos nomes que, tipo assim, se você pesquisar, literalmente, se você for na Wikipédia e for pesquisar membros conhecidos, tu vai ver uma lista. E o pior de tudo é que tinha treta entre os membros dessa lista. Foi aí que surge o Arthur Edward Waite. Ele ingressou em 1891 e a treta começou. Ele não se dava com o Crowley, não se dava mesmo, tanto que tem treta entre eles, tipo, que a gente descobre até hoje. Tipo, se você vai comparar o livro de um e do outro, é maravilhoso ver a treta, parece ver, tipo, briga de adolescente. Waite, ele era um místico estudioso sério do simbolismo cristão e da alquimia, mas ele não era um praticante entusiasta da magia cerimonial como os outros membros, porque ele dentro daquela sociedade, tipo, era muita magia cerimonial, ritual, e tipo, blá, tipo, sabe, tipo, show business, basicamente. A Golden Dawn, ela passou por sérias disputas internas lá por 1900, especialmente envolvendo Crowley, que desejava um enfoque mais mágico e experimental. O Waite se opunha a esse caminho que o Crowley representava, considerando excessivamente teatral e perigoso. Basicamente, treta entre estudantes de teatro. Em 1903, o Waite ele saiu da Golden Dawn e ele fundou a sua própria ramificação, chamada Independent and Rectified Rite of the Golden Dawn, com um foco mais místico e cristão esotérico, abandonando os rituais mágicos mais intensos. Após sair da ordem, Waite convidou a artista Pamela Colman Smith, que também havia sido iniciada na Golden Dawn, para ilustrar um novo baralho de tarô. Waite deu para Pamela algumas instruções para desenhar as arcanas maiores, e quando chegou nas arcanas menores, ele basicamente deu as rédeas para ela e falou assim, vai que é tua. E a Pamela se saiu muito bem nisso, porque antes de fazer as artes nas cartas, ela já era conhecida por fazer muitas pinturas de forma intuitiva. Ela tinha sinestesia, que é uma condição neurológica onde ela conseguia enxergar música. O estilo visual de Smith já era único antes dela conhecer Waite. Ela era uma pintora incrível. Ela desenhava quase que inconscientemente e ela dizia que se ela prestasse atenção no desenho que ela estava fazendo, ela perdia a imagem na cabeça. O estilo dela é marcado por cores vibrantes, simbolismo rico e uma sensibilidade mística que combina elementos do folclore, espiritualidade e teatro. Uma pintora maravilhosa, maravilhosa. Sua intuição não apenas moldou a sua técnica artística, mas também foi fundamental para a criação das obras que continuam a influenciar e inspirar artistas e leitores de tarô até hoje. Smith demorou cerca de 6 meses para fazer as 78 cartas, o que, fazendo a conta por cima, dá em torno de umas 3 cartas por semana. Ela pediu ajuda de alguns dos seus amigos para posarem para ela enquanto desenhava as cartas. E curiosidade, a carta do mundo foi posada por uma amiga dela. Literalmente, a cara da carta do mundo foi inspirada pelo rosto da amiga dela. Tu consegue imaginar amar tanto a sua amiga a ponto de colocar a cara dela em uma pintura com significado de mundo? Colega de quarto, só isso que eu digo. Então, de uma forma resumida, o baralho mais famoso até hoje é Rider-Waite Smith. Waite, porque foi o cara que pediu ajuda da Pamela. Smith, porque foi quem pintou. E Rider, porque basicamente foi o cara que publicou as cartas na época. Aleister Crowley, eu quero tentar passar bem rapidinho por aqui, porque eu não gosto muito desse cara.
eu acho que porque eu tenho traumas com o nome por causa de Supernatural. Ele é comumente referido como um dos ocultistas mais prolíficos do século XX. Ele queria criar a sua própria versão atualizada e melhorada das cartas de tarô. Ele tinha treta com Wade. Ele queria um tarô mais esotérico, incorporando novos conhecimentos em matemática, ciência e filosofia. Todo baralho Thoth, apesar de fazer referência ao deus egípcio Thoth, não sei se estou falando certo, teve uma forte influência da Cabala, que é um caminho ocultista judaico. Com isso, os arcanos maiores nas cartas de Crowley voltam a ser chamados de cartas de triunfo, Trump Cards. E todas elas receberam a carta hebraica correspondente, a qual se relaciona com a sua posição na árvore da vida, que é uma das bases centrais do caminho da Cabala. Esse baralho, ele foi mais uma vez ilustrado por uma mulher, Lady Frida Harris, que insistiu muito em permanecer anônima durante todo o processo de criação das cartas. Mas Crowley deu grande reconhecimento a ela no início do livro, acompanhando o baralho, o livro de Thoth. A dupla se conheceu em 1937 através de um amigo em comum, a quem Crowley pediu que trouxesse artistas para trabalhar no trabalho após ele receber o conceito. 2 artistas não apareceram, mas a terceira que veio foi a Lady Harris. E eles se deram muito bem imediatamente. Originalmente, o projeto deveria durar 6 meses, ao mesmo tempo que levou a criação do baralho Rider White. Mas o processo acabou se tornando um esforço de 5 anos, ao invés de 6 meses. Tanto Crowley quanto Harris, infelizmente, morreram antes de ver o baralho ser impresso, o que aconteceu apenas 32 anos após a sua concepção em 1969. Então, assim como as contribuições da Pamela Smith para o baralho de Waite, Lady Harris foi a força motriz da arte, da criação e da construção visual das cartas de Thoth. Foi ela quem incentivou Crowley a se afastar de um design mais tradicional, o que já tínhamos visto como modelo vindo do Wade Smith, rumo a algo mais esotérico e mais ousado, mergulhando fundo na natureza ocultista dessas cartas. Ela dizia que seu anjo guardião sagrado a ajudava a criar o melhor baralho possível. E algo realmente fascinante para mim, havia assim um foco muito enorme em ciência nessas cartas. Crowley acreditava firmemente que a ciência e a magia deveriam estar entrelaçadas, sendo o fundamento de Telema, a religião que ele criou, usando a ciência como meio de alcançar o objetivo da prática religiosa. E isso realmente aparece no baralho. Em particular, quando eles se encontraram em 1937, Lady Harris chegou a estudar geometria projetiva sintética, baseada nas ideias de polímatas. Isso reflete diretamente na arte. Por exemplo, na carta da sacerdotisa, vou colocar uma imagem bonitinha aqui pra vocês verem, vocês podem ver claramente em todas essas cartas, especialmente nos arcanos maiores, esses gráficos intensos que parecem se estender infinitamente, como muitas formas entrelaçadas. E aí a gente vai chegar aqui na parte, que é honestamente a minha parte favorita, que a gente vai começar a falar um pouquinho sobre Carl Gustav Jung, que foi um psiquiatra e psicoterapeuta suíço, fundador da psicologia analítica. Ele é amplamente conhecido por conceitos como inconsciente coletivo, arquétipos, individuação e sombra. A sua obra influenciou não somente a psicologia, mas também a arte, religião, literatura, alquimia, estudos místicos, simbólicos, como o tarô. Jung, ele começou como colaborador de Sigmund Freud, mas ele rompeu com ele por divergências teóricas. Enquanto Freud via o inconsciente, principalmente como repositório de desejos reprimidos, Jung via o inconsciente como uma realidade muito mais rica, composta por padrões universais de significado. O que ele chamou de arquétipos. Arquétipos são imagens ou padrões de comportamento universal que emergem do que o Jung chamou de inconsciente coletivo, um nível profundo do inconsciente partilhado por todos os seres humanos. Eles não são ideias conscientes, mas estruturas psicológicas básicas como mãe, pai, herói, sábio e assim vai. Esses arquétipos aparecem em sonhos, mitos, contos de fada, religião e no tarô. Jung nunca escreveu diretamente um tratado sobre o tarô, mas ele reconhecia o valor simbólico psicológico dessas cartas. Para ele, o tarô era uma linguagem simbólica que podia ser utilizada para acessar o inconsciente. O Jung, ele via as cartas de tarô como representação arquetípica. A sequência dos arcanos maiores, do louco ao mundo, pode ser interpretada como um caminho de individuação, um processo psicológico de se tornar um ser humano completo. Ele acreditava que o tarô, assim como os sonhos, refletiam padrões internos da psique. Não há registros de que o Jung utilizava o tarô como oráculo pessoal, mas ele respeitava como ferramenta simbólica. Ele tinha muito mais interesse no estudo de símbolos e na linguagem imagética como meio de compreender a psique humana. Em seus estudos sobre alquimia, astrologia, o tarô aparecia muito mais como uma forma de manifestação simbólica do inconsciente. A influência
do Carl Jung no tarô moderno é profunda e duradoura. Ele foi um dos primeiros pensadores a tratar do tarô não apenas como um instrumento esotérico, mas também como uma linguagem simbólica rica, capaz de revelar conteúdo do inconsciente. Foi graças a ele que o tarô começou a ser visto com mais respeito por psicólogos e terapeutas, dando origem ao que a gente conhece hoje como tarô psicológico. No fim das contas, o Jung, ele deixou um legado muito poderoso. A ideia de que o tarô pode ser um espelho da alma, uma ponte entre arte, psicologia e espiritualidade. Então, da corte de Milão às mesas de esoterismo, o tarô ele percorreu um caminho surpreendente, de jogo de luxo a ferramenta de autoconhecimento, tudo isso graças a uma mistura de contexto histórico, imaginação criativa e, sinceramente, um bom tanto de gente com vontade de enxergar mistério onde antes havia apenas diversão. E se tem uma coisa de que a história do tarô nos mostra, é que significado não é uma coisa fixa. É construído, reinventado e reinterpretado. Seja nas mãos de um duque italiano, de um cultista francês ou de alguém buscando respostas hoje em dia, o tarô continua vivo, mudando e falando com quem estiver disposto a escutar. Se você curtiu esse mergulho de história e quer continuar explorando as camadas de tarô comigo, escreve aqui no sinal, ativa o sininho, porque essa foi a primeira carta virada. Tem muito mais pra vir.